Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte de configuração do antivírus. Aqui eu tenho a parte de status. Eu estava comentando que na bandeja, se eu clicar com o botão direito, eu tenho um menuzinho aqui do Avast. Informações de registro, mostra quando eu instalei o Avast e quanto tempo tem a duração do registro. Até o gratuito é interessante eu registrar, porque daqui a um ano ele me informa se eu quero renovar o meu registro ou partir para uma versão paga. A atualização aqui é manual, definições de vírus, aumenta o banco de dados de vírus do antivírus, então ele consegue enxergar mais ameaças, e a atualização do programa. Se o programa está na versão 2023, versão 30, ele vai colocar 2023, versão 31 e assim por diante. Só que 3 vezes por dia o próprio Avast ele faz um processo chamado de ping. O que é o ping? Da sua máquina sai um sinal para o servidor da Avast para verificar se o seu antivírus está com a mesma estrutura do antivírus disponível na Avast. Se não tiver, ele já vai transferindo e fazendo a atualização automática, tá? Executar o modo banco é para você entrar no navegador da Avast. Esse navegador ele fica isolado do sistema. Ele cria o que a gente chama de sandbox, é uma caixa fechada de proteção para você executar transações bancárias. O sistema pode estar até infectado. O código malicioso não vai conseguir entrar nesse navegador seguro e você pode fazer transação bancária tranquilamente. Antigamente esse módulo era pago, eu só tinha da versão paga, agora ele veio para a versão gratuita. Quarentena, ele abre a pasta quarentena para mostrar tudo que o Avast conseguiu capturar e isolar. Ou seja, aquele código malicioso ele fica inofensivo dentro da quarentena. É uma pasta onde o antivírus consegue guardar o vírus ou a ameaça, o código malicioso, sem que ela cause qualquer tipo de destruição ou efeito negativo no sistema. Módulo silencioso é para o Avast fazer tudo silenciosamente. Não aparecer balãozinho avisando nada, não aparecer a mensagem sonora do Avast, ok? É o módulo silencioso. Controle de módulos do Avast, aqui você tem a opção de desativar o antivírus por 10 minutos, por 1 hora, até que o computador reinicie ou permanentemente. Para que serve isso? Tem gente que baixa o programa da internet, joguinho, aplicativos e craqueia. O que é o craquear? O craquear nada mais é do que você fazer com que aquele programa ele se torne, entre aspas, um software original. Só que ele faz mudanças naquele software e mudanças no sistema operacional. Essas alterações, às vezes, elas parecem com vírus, tentando alterar o sistema. Então, se você baixa o programa ou o joguinho, vai executar esse crack, esse código que faz modificação na estrutura do sistema operacional e o antivírus está ativo, ele vai bloquear como uma ameaça e não vai deixar você rodar o crack, para fazer com que aquele software se torne um software legalmente ativo, entre aspas, ok? Então eu posso desativar o antivírus para executar aquele crack, aquela rotina que altera o sistema, e depois eu volto novamente na bolinha e ativo todos os módulos, que é nessa parte aqui, tá? Vou desativar por 10 minutos. Ó, ele está informando que está desativado. Se eu vier aqui na bolinha, tem um xizinho aqui. Eu clico com direito, controle dos módulos da Avast e habilito todos os módulos. Pronto. Ok?
Agora a gente vai para a parte de configuração do antivírus. Então vamos lá. Aqui então eu tenho o status do meu antivírus. Na parte de proteção eu tenho os módulos disponíveis aqui. Aqui ele tem essa setinha no Firewall que é para você baixar. Só que ele vai pedir para você instalar com a chave do produto. Você tem que ter a licença, tá? Nessa parte de escaneamento, essa parte aqui eu tenho 4 tipos de escaneamento. Esse aqui ele já tinha sugerido no término da instalação, então vamos usar esses 4. Escaneamento completo, direcionado, ou seja, eu escaneio pasta e arquivos específicos. Escaneamento de boot e escaneamento personalizado. O completo, ele vai rodar o antivírus no padrão que ele está configurado, tá? O direcionado vai para pastas específicas e arquivos específicos que você tenha baixado, que você tenha copiado, então você escolhe as pastas e os arquivos que você quer escanear. Escaneamento de boot. Quando é que eu vou utilizá-lo? O escaneamento de boot, ele faz um escaneamento profundo no sistema antes do sistema operacional iniciar. Ou seja, você liga a máquina, antes de entrar o Windows, o escaneamento de boot começa. Demora, dependendo da quantidade de arquivos que você tem no computador, demora. Então isso você faz uma vez por mês, tá? Por que é necessário fazer esse escaneamento de boot? Porque às vezes o código malicioso, o vírus de computador, ele se aloja nas instâncias do sistema operacional, ou seja, nas rotinas do sistema operacional. Então ele fica camuflado. Então o escaneamento normal ele não encontra esse vírus que fica camuflado. E outra, a partir do momento que o vírus ele está ativo no sistema, a probabilidade dele já ter desativado alguns recursos do antivírus é muito alta. E mesmo que ele não tenha desativado os recursos do antivírus, você não vai conseguir nem excluir e nem mandar para quarentena aquele código malicioso, porque ele está atrelado a uma rotina do sistema. Ou seja, a rotina não encerra, o vírus também não encerra. Então ele pega essa artimanha, né, esse recurso, para conseguir permanecer ativo no sistema. Então o sistema iniciou, o vírus inicia junto. Então o escaneamento de boot ele inicia antes do sistema. Então para esses vírus que ficam alojados em instâncias, em rotinas, em tarefas do sistema operacional, você tem que rodar esse escaneamento de boot. Às vezes você está até com esse vírus no computador e não sabe. Esse vírus que aloja no setor de inicialização do sistema e sobe junto com ele. Então o escaneamento de boot ele começa antes. Você ligou a máquina, ele começa a escanear. Terminou, aí que ele abre o sistema operacional Windows e depois te dá um relatório do que ele encontrou e do que ele fez. Então aqui, ó, quando eu vou no escaneamento de boot, ele me dá um alertinho aqui. Os escaneamentos de boot são executados quando o seu PC é iniciado para alcançar locais que não seriam acessíveis com escaneamentos normais. Executar na próxima inicialização do PC. Ok? Então a parte de escaneamento, eu executo esse escaneamento de boot uma vez por mês. Agora vem escaneamento personalizado. Eu vou deixar o antivírus com faca nos dentes. Aqui eu tenho escaneamento rápido. Eu vou criar um novo escaneamento. Posso dar um nome para esse escaneamento? Posso. Então, vou colocar aqui a data. Vou colocar como data de hoje mesmo.
Tipo de escaneamento: completo, direcionado, rápido ou inteligente. Eu vou colocar o completo. Frequência: executar manualmente. Aí eu vou ter que clicar para executar. Eu posso fazer uma vez só esse escaneamento, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Eu aconselho o completo uma vez por semana, caso você utilize muito o computador ou o notebook para tarefas na internet. E quando eu escolho semanalmente ou mensalmente, eu tenho que definir, no caso mensalmente, o dia que ele vai fazer e o horário que ele vai iniciar. Semanalmente, o dia da semana e o horário que ele vai iniciar. Seu computador deve estar ligado nesse momento para executar o escaneamento. Então aqui eu mudo o horário. Sensibilidade de escaneamento: média, alta ou baixa. Quanto mais sensível, quanto mais alto, mais coisas ele pode ser que ele pegue. Notifique sobre programas potencialmente indesejados. Alguns programas podem ser instalados sem seu conhecimento. Exemplo, empacotados com outros. Às vezes a gente baixa algum aplicativo da internet que ele instala outras coisas junto. É chato. Às vezes modifica até o navegador padrão, instala outro navegador, desativa o Google Chrome, instala extensões que você não quer no Google e assim por diante. Então ele verifica esses pacotinhos indesejados e retira. E aqui, procurar ferramentas. Vou ativar. Ferramentas são aplicativos que podem ser usados para acessar, controlar ou prejudicar computadores. Siga os links do sistema de arquivos durante o escaneamento. Não preciso, só se eu quiser saber exatamente em qual pasta estava o arquivo que infectou a máquina. Testar todos os arquivos. Se eu ligar essa opção, o escaneamento vai ficar mais lento. Por quê? Ele vai digitalizar arquivos inteiros em vez de apenas as partes normalmente afetadas pelos códigos maliciosos. A digitalização de arquivos mais pesados leva mais tempo. Prioridade de escaneamento. Se eu colocar alta e eu começar o escaneamento, eu não vou conseguir mexer muito no sistema, porque vai ficar muito lento o sistema. O ideal é que não mexa mesmo, porque ele demora o escaneamento, dependendo de como você mexer aqui. Se eu coloco prioridade baixa ou média, ele vai deixar com que eu trabalhe no sistema, não ocupe tanto processamento e tanta memória RAM. Mas como eu não vou mexer na máquina, eu coloco prioridade alta. Lembrando, dependendo da quantidade de coisas que você tem instalado no seu computador, isso rende. Demora 9, 10, 11, 12 horas. Programas de instalação e arquivos. Verificar apenas instaladores comuns. Verificar todos os arquivos, sempre essa opção ligada. Vai verificar todos, até os compactados. Tipo de arquivo. Tipo baseados em conteúdo. Aqui o escaneamento é lento. Tipos baseados na extensão de nome. Só vai verificar arquivos de execução. Escanear todos os arquivos. Muito lento. Uma vez por mês só, eu vou deixar para escanear todos os arquivos. Executar ações automaticamente durante essa análise. Quais são? Corrigir automaticamente. Primeiro, a correção automática tenta reparar o arquivo. Se isso não for possível, ele move o arquivo para quarentena, aquela pasta dentro do antivírus que deixa o código malicioso inofensivo desativado. Se ele não conseguir mandar o código malicioso para quarentena, o que ele vai fazer? Se isso também não der certo, o arquivo é excluído. Então, primeiro ele vai tentar limpar o arquivo, tirar o código malicioso e mandar para a quarentena. Se não conseguir limpar. Se não conseguir mandar para a quarentena, ele vai excluir. Essa é a opção recomendada. Se ele achar alguma coisa, eu posso também pedir para ele mover direto para a quarentena.
ou deletar direto. Então aqui vou deixar corrigir automaticamente. Desligar o computador depois que o escaneamento terminar. Se você não for usar depois do escaneamento, vou desligar o computador. O próprio antivírus faz isso. Gerar arquivos de relatório sempre tem que estar ligado. Ele vai gerar nessa pastinha aqui, report, ok? Para eu saber o que ele encontrou, qual que é o código malicioso, se é um cavalo de Troia, se é um keylogger, se é um ransomware, o que é, tá? Então aqui, nessa parte de novo escaneamento personalizado, eu defini o nome do escaneamento. Vou colocar aqui escaneamento completo e a data de hoje. Escaneamento completo, indiquei que é uma vez por semana, todo domingo às 11 horas da manhã. Sensibilidade alta para detecção. Notificar sobre programas potencialmente indesejados, procurar as ferramentas que podem controlar o computador, testar todos os arquivos. A prioridade de escaneamento é alta, porque eu não vou mexer no computador enquanto estiver escaneando. Verificar todos os arquivos, escanear todos os arquivos, ou seja, o escaneamento fica mais lento, corrigir automaticamente, caso ele ache algum arquivo infectado. Depois que ele escaneou, ele vai desligar o computador e vai gerar um arquivo de relatório. Vou lá o criar. Está criado aqui. E aqui nos 3 pontinhos eu tenho a opção de excluir ou configurar de novo o escaneamento. Ok? Eu não vou fazer. Na parte de privacidade, eu tenho alguns módulos que não fazem parte do Avast gratuito. Proteção de passwords, de senhas. Ele tem um cofre de senhas. Toda senha gerada para entrar em e-mail, em banco, etc. Ele guarda nesse cofre. E quando você precisar da senha, ele abre uma tela informando: deseja utilizar a senha? Você pode até configurar uma outra senha para abrir o cofre, tá? Na versão paga ele tem o módulo webcam, ou seja, não deixa sequestrar sua webcam. Módulo dados sigilosos, você pode esconder pastas, ocultar pastas, colocar senha em pastas. Destruição de dados, ou seja, se você notar que alguém invadiu a máquina, você não consegue fazer nada no computador em relação a limpeza, ou barrar a invasão, ou cancelar a invasão, você pode destruir os seus dados e ninguém vai ter acesso aos seus dados. E tem a outra parte aqui que também é paga. Linha segura VPN. VPN é uma rede virtual que é criada para você fazer uma navegação mais segura. Ok? Aqui é um anti-espião. Esse Secure Browser, ele é um navegador, é o navegador da Avast. Na realidade é o navegador do Google mais aprimorado. O Google fez parceria com a Avast. Já está instalado no computador, que é esse aqui, ó. Tem praticamente a mesma estrutura do Avast. Tem no Google Chrome, tá bom? Aqui eu tenho a única coisa disponível, que está sem o cadeadinho, é o alerta hacker. Crie ou entre na nossa conta Avast para monitorar todas as contas associadas ao seu e-mail, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Avisaremos se suas senhas foram divulgadas na web. Proteger minhas contas, ok? Aqui ele informa como é que funciona esse alerta hacker. Um site que você utiliza é invadido. Cybercriminosos compartilham seu e-mail e senha na web. Detectamos o vazamento e alertamos você, ok? Então é a parte de proteção. O módulo Firewall tem que baixar, módulo acesso remoto é na versão paga, site real é na versão paga,
Sandbox na versão paga. Sandbox é a máquina virtual. Guardião de e-mail na versão paga. Aqui eu tenho verificador de rede. Se eu quiser verificar se existem pacotes maliciosos sendo distribuídos na rede. Quarentena para entrar na quarentena e configurá-la. Se ela for enchendo, eu posso ir esvaziando. Módulo Ransover. Impeça que Ransover e aplicativos não confiáveis alterem, apaguem ou sequestrem suas fotos e arquivos pessoais. Qual pastas eu vou proteger? Ok? Eu posso criar um novo caminho aqui, proteger nova pasta. Eu quero, por exemplo, que ele proteja a pasta, todas as pastas que estão no D2 pontos. Ok. Aqui. Pastas de sistema, pasta de rede e dispositivos removíveis não são suportados atualmente. Então, ali eu não consigo. Eu vou ter que entrar, escolher uma pasta. Ok. A pasta já está protegida. Aqui, ó. Aqui eu indico se eu quero bloquear ou autorizar algum aplicativo para acessar essas pastas. Ransomer é aquele que rouba os dados, sequestra os dados e pede resgate, tá? Na parte de privacidade, o alerta hacker já falei. E na parte de desempenho, eu tenho modo não perturbe, que é o modo silencioso. Atualizar o software. Ele faz isso automático, mas eu posso clicar aqui para ele atualizar para mim manualmente. E ferramentas que só são na versão paga aqui. Ok? Uma outra coisa que eu posso fazer. Vamos supor que algum hacker invada a minha máquina. A primeira coisa que ele vai tentar fazer é desativar o seu antivírus. Ou desinstalar o seu antivírus. Você vem aqui no menu. Configurações. Na parte de senha, você cria uma senha. Proteja o seu Avast com uma senha para impedir que outros façam mudanças indesejadas, tá bom? Aí eu crio uma senha, digito a senha e confirmo a senha, tá bom? Então a pessoa não vai conseguir fazer mudanças indesejadas no seu antivírus e nem desinstalar o seu antivírus. Outra coisa interessante é essa parte aqui de exceções. Exceções, você escolhe arquivos e pastas que o antivírus não vai escanear. Por exemplo, aquela história do crack. Você baixou numa pasta específica, desativou o Avast para rodar o crack, beleza. O crack rodou, ativou o seu aplicativo ou seu jogo ele está tecnicamente legal, ok. Mas quando você for passar o escaneamento, o antivírus vai chegar e entrar naquela pasta ou naquele local onde você baixou aquele crack e vai achá-lo. E vai eliminar. Ele vai dar uma ameaça detectada e vai mandar para quarentena aquilo, porque é código malicioso. Não é vírus, mas é código malicioso. Então eu posso adicionar exceções. Eu posso adicionar uma pasta ou um arquivo que eu quero que ele não escaneie. Tá? Aí ele pergunta algumas coisas em relação à exceção aqui, o porquê que você está querendo fazer isso. Entendo os riscos. E aqui eu vou procurar um local que eu quero que ele não escaneie. Por exemplo, eu quero que ele não escaneie minha pasta downloads. Ok? Adicionar exceção. Tá aqui.
Vou adicionar mais uma. Aqui eu posso adicionar sites da internet também, que eu quero que ele não escaneie. Aí eu tenho que colocar o caminho completo do site aqui, o www, o http, etc. Caminho completo aqui. E aqui também tem a opção de aplicativos bloqueados e permitidos, ou seja, eu quero que um determinado aplicativo nunca seja executado na máquina, então vou bloquear esse aplicativo. Eu posso até selecionar o aplicativo manualmente. Por exemplo, aplicativo câmera. Eu quero ele bloqueado, então eu adiciono. Tá vendo? Permitir aplicativo. Vamos supor, esse Brave aqui, ele é um navegador. Mas vamos supor que o antivírus ele está cismando que esse Brave ele não é bacana, então ele fica bloqueando esse navegador. Eu posso ativar e adicionar aqui nessa listinha o Brave. Do adicionar, então ele permite que o Brave seja executado na máquina. Às vezes acontece do antivírus achar que um aplicativo é vírus ou é código malicioso, então ele vai bloqueando. Então, no permitir aplicativo, eu adiciono o aplicativo que eu quero que ele deixe passar. Então, eu estou informando para ele que aquele aplicativo ele é seguro. Por exemplo, esse PassFab4Zip, eu vou adicionar. Tá mais um aqui. É seguro, Avast, pode deixar, pode liberar, então é o permitir aplicativo. E o contrário é o bloquear aplicativo, ok? E não se esqueçam da senha. Criar uma senha para o antivírus. Eu vim aqui na tela principal da Avast, em menu e configurações, ok? Quando eu compro o antivírus, eu tenho que vir em menu, inserir código de ativação. É um código que eles mandam por e-mail, tá? Eu digito ele aqui e dou entrar. E ele automaticamente ativa meu antivírus e a minha licença de uso, tá? Na versão paga. Então tá aqui, explicação da Avast para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.